Se o seu coração está tão cansado que você já não sabe mais como orar. Se você tem chorado sozinha e sente que não aguenta mais sofrer, essa mensagem é para você. Hoje eu quero falar com você que chegou no limite. Quando a força acaba, não é o fim menos, é o momento em que Deus começa a agir de forma diferente. Mas antes de continuar, eu quero te pedir algo simples. Se você precisa dessa palavra hoje, já se inscreva no canal e fique até o final. A oração que vamos fazer pode ser exatamente o que seu coração precisa neste momento. Respire fundo e permita que Deus fale com você. Existe um tipo de sofrimento que não aparece no rosto. Você continua funcionando. Trabalha, responde mensagens, conversa com as pessoas, sorri quando é necessário. Cumpre compromissos, mas por dentro algo está cansado. Não é apenas tristeza. É desgaste. É aquela sensação de que você já tentou ser forte muitas vezes. Já tentou resolver. Já tentou entender. Já tentou aguentar. Ainda assim, a dor continua ali. Talvez ninguém saiba o quanto você tem chorado em silêncio. Talvez ninguém perceba o quanto seu coração anda pesado. Você não fala tudo o que sente, porque já ouviu conselhos demais. Já escutou frases prontas. Já disseram que vai passar, que você precisa ser forte, que tudo tem um propósito. Mas há momentos em que você não quer explicação, você quer alívio. Há noites em que o corpo está deitado, mas a mente não descansa. Pensamentos giram, memórias voltam, palavras ecoam. E você sente que não aguenta mais sofrer do mesmo jeito. Não é fraqueza admitir isso, é limite. Existe um ponto em que o coração começa a dar sinais de exaustão. Você percebe que está reagindo diferente, está mais sensível, mais fechada, mais cansada. Coisas pequenas te atingem com mais força. Silêncios parecem maiores, ausências doem mais. Você começa a questionar sua própria capacidade de continuar suportando. Até quando eu vou conseguir? Será que isso nunca vai mudar? Por que parece que eu estou sempre lutando? Essas perguntas não são falta de fé, são cansaço humano. Você tentou resolver com conversa, tentou resolver com esforço próprio, tentou resolver com distração, talvez tenha buscado conselhos. Talvez tenha tentado mudar comportamentos. Talvez tenha se culpado. Mas ainda há algo que não foi curado. E quando a dor persiste, a tendência é endurecer. Você começa a criar defesas. Começa a se fechar. Começa a evitar sentir. Porque sentir dói, mas evitar sentir também desgasta. O coração não foi feito para carregar peso sozinho por muito tempo. Existe um limite para a força humana. E admitir esse limite não significa desistência, significa reconhecimento. Há um momento em que você entende que não tem mais controle sobre tudo, que não consegue consertar tudo, que não consegue salvar tudo. E isso gera uma sensação de impotência. Talvez você tenha sido forte por tanto tempo que agora não sabe mais como pedir ajuda. Talvez você tenha se acostumado a resolver sozinha. Mas, no silêncio mais profundo, você sente que precisa de algo maior do que sua própria resistência. O sofrimento prolongado começa a afetar a esperança. Você começa a duvidar que algo possa realmente mudar. Não porque não acredita em Deus, mas porque está cansada de esperar. Cansada de lutar. Cansada de tentar. Há um momento em que o coração não quer mais explicação teológica. Ele quer descanso. E descanso não é ausência de problema, é paz no meio dele. Mas quando essa paz parece distante, você começa a se perguntar se está fazendo algo errado. Se está orando pouco, se está falhando, se está sendo fraca. E essa culpa só aumenta o peso. Deus não se afasta porque você está cansada. Ele não se decepciona com sua exaustão. Ele conhece seus limites antes mesmo que você os reconheça.
O cansaço do coração não é sinal de falta de fé, é sinal de humanidade. Você pode amar a Deus e ainda assim se sentir sobrecarregada. Pode confiar e ainda assim chorar. Pode crer e ainda assim se perguntar por que dói tanto. O que muitas vezes nos esgota não é apenas a situação externa. É a tentativa constante de manter tudo sob controle. É a necessidade de parecer forte. É o medo de demonstrar fragilidade. É o receio de admitir que precisa de ajuda. Mas existe um ponto em que o orgulho se rende. Não por derrota, mas por necessidade. Quando o coração não aguenta mais sofrer, algo dentro de você começa a buscar socorro de verdade. Não apenas solução rápida, mas libertação. Você percebe que precisa entregar o que não consegue resolver. Precisa confiar onde não enxerga saída. Precisa descansar onde antes só havia esforço. Esse momento não é espetáculo, é íntimo. É quando você, talvez sozinha no quarto, reconhece: eu não consigo mais sozinha. E essa frase, apesar de parecer fraqueza, é o começo de algo diferente. Porque libertação não começa quando você prova que é forte. Começa quando você admite que precisa de Deus de verdade, não apenas como conceito, mas como presença. Quando o coração não aguenta mais sofrer, ele não precisa de mais esforço. Ele precisa de entrega. Existe um momento em que você já tentou tudo o que sabia fazer. Você conversou, você se esforçou. Você mudou atitudes. Você pediu conselhos. Você tentou manter equilíbrio quando queria desabar. Tentou ser paciente quando estava ferida. Tentou compreender quando também precisava ser compreendida. E, mesmo assim, o sofrimento não foi embora. É nesse ponto que surge uma frustração silenciosa, porque você fez a sua parte. E quando fazemos a nossa parte e nada muda, começamos a nos perguntar o que está faltando. Talvez você tenha tentado ser mais forte do que realmente estava preparada para ser. Talvez tenha carregado responsabilidades emocionais que não eram só suas. Talvez tenha assumido a missão de resolver o que estava fora do seu alcance. A força humana tem limites. Mas nós resistimos a aceitá-los. Queremos controlar o desfecho. Queremos garantir que tudo termine bem. Queremos consertar o que está quebrado. E quando percebemos que não conseguimos, sentimos fracasso. Mas nem tudo que não conseguimos resolver significa falha. Às vezes significa apenas que não é algo que pode ser resolvido com esforço humano. Há dores que não se curam com lógica. Há situações que não se transformam com insistência. Há pessoas que não mudam porque você se sacrificou. E insistir além do limite só aprofunda o desgaste. Você começa a sentir que está lutando sozinha, que está tentando segurar algo que escapa das mãos. E essa sensação de perda de controle é desconfortável. Porque fomos ensinadas a resolver, a agir, a reagir. Mas há momentos em que agir mais não traz solução. Traz exaustão. Quando a força humana não é suficiente, o orgulho começa a ser confrontado, não aquele orgulho arrogante. Mas o orgulho silencioso que diz: eu dou conta, você sempre deu conta. Sempre foi a forte, sempre segurou as pontas. Mas agora o coração está pedindo algo diferente. Está pedindo descanso. E descanso não é abandonar responsabilidades. É reconhecer que você não é Deus. Não é você quem sustenta o mundo. Não é você quem controla os caminhos. Não é você quem muda o coração de outra pessoa. Existe algo libertador em admitir isso. Quando você entende que não consegue resolver tudo, algo dentro de você começa a relaxar. Não porque o problema desapareceu, mas porque você para de se culpar por não conseguir resolver. A força humana é limitada. A fé não é, mas fé não é esforço desesperado. Fé é confiança quando o esforço já foi feito. É entregar o que você não pode controlar. É parar de lutar contra aquilo que precisa ser colocado nas mãos de Deus.
Muitas vezes tentamos resolver primeiro e entregar depois. Mas há situações que exigem entrega antes mesmo da solução. Você pode ter orado pedindo mudança. Pode ter pedido sinais. Pode ter esperado resposta. E talvez a resposta não tenha vindo como você imaginava. Isso também cansa. Porque cria expectativa. E quando a expectativa não se cumpre, a frustração aumenta. Mas Deus não trabalha sob pressão emocional. Ele não responde no ritmo da nossa ansiedade. Quando a força humana não é suficiente, é porque algo precisa ser aprendido além da resistência. Talvez seja dependência. Talvez seja confiança. Talvez seja desapego. Talvez seja amadurecimento. O sofrimento prolongado revela onde estamos tentando sustentar o que não foi feito para estar em nossas mãos. E, aos poucos, você percebe que continuar tentando do mesmo jeito não vai trazer resultado diferente. Esse reconhecimento não é derrota. É maturidade. É entender que você precisa de algo maior do que sua própria capacidade, não como última opção, mas como fundamento. Quando a força humana não é suficiente, começa o convite para algo mais profundo. Não é sobre fazer mais. É sobre se render. Existe algo que o sofrimento faz conosco que poucas coisas conseguem fazer. Ele desmonta a imagem de autossuficiência. Enquanto tudo está sob controle, acreditamos que conseguimos administrar, que damos conta, que sabemos o que fazer. Mas quando a dor se prolonga, quando a resposta não vem, quando o esforço não resolve, algo começa a quebrar por dentro. E essa quebra não é destruição, é revelação. O sofrimento expõe onde estávamos confiando apenas em nós mesmas. Ele mostra onde estávamos tentando sustentar o que não era nosso para sustentar. O orgulho espiritual não é necessariamente arrogância. Às vezes é apenas a crença silenciosa de que conseguimos resolver tudo se tentarmos mais um pouco. Eu consigo, eu resolvo. Eu aguento, mas chega um ponto em que você não aguenta. E admitir isso dói, porque mexe com a identidade. Você sempre foi forte, sempre foi referência, sempre foi quem aconselhava, quem orava pelos outros, quem sustentava. Agora é você quem precisa ser sustentada, e isso exige humildade. A humildade verdadeira não é se diminuir, é reconhecer a própria limitação. É entender que há coisas que só Deus pode tratar. Quando o sofrimento quebra o orgulho, ele abre espaço para a dependência real. Não aquela dependência de palavras decoradas ou de rituais automáticos, mas uma dependência sincera. Aquela que nasce quando você ora sem discurso elaborado. Quando você fala com Deus sem tentar parecer forte. Quando você diz, eu não sei mais o que fazer. Esse tipo de oração não impressiona pessoas, mas alcança o céu, porque Deus não se aproxima da performance. Ele se aproxima da verdade. O sofrimento nos leva para um lugar onde máscaras não funcionam. Você não consegue fingir estabilidade quando está exausta. Não consegue manter postura quando está quebrada por dentro. E, nesse ponto, a relação com Deus muda, deixa de ser formal. Deixa de ser protocolar, se torna íntima. Você não fala mais como quem apresenta argumentos. Fala como filha. O sofrimento quebra o orgulho que dizia que você conseguia resolver sozinha. E constrói dependência que diz, eu preciso de ti. Essa mudança é sutil, mas profunda. Antes, você buscava a resposta. Agora, você busca a presença. Antes, você queria solução imediata. Agora, você quer descanso. E descanso começa quando você para de lutar contra Deus e começa a confiar em Ele. A quebra do orgulho não é punição, é preparação. Porque enquanto você confia apenas na própria força, não experimenta a força que vem do alto. Deus não força a dependência, mas permite circunstâncias que revelam nossa necessidade. E quando você finalmente se rende, algo muda por dentro.
Talvez a situação externa ainda não tenha mudado. Mas o peso começa a ser dividido. Você para de carregar sozinha. A rendição não é passividade, é confiança ativa. É dizer, eu vou fazer a minha parte, mas não vou tentar ser Deus. O sofrimento que parecia apenas dor começa a se tornar processo. Processo de amadurecimento, processo de purificação de expectativas. Processo de reconstrução de fé, porque fé não é apenas acreditar quando tudo está bem. É continuar confiando quando o coração está cansado. E quando o orgulho é quebrado, a fé se torna mais verdadeira. Menos teórica, mais vivida. Você não ora mais por obrigação. Ora por necessidade. Não busca Deus por tradição. Busca por dependência. E essa dependência não enfraquece, fortalece, porque agora você sabe que sua força tem limite, mas a dele não tem. Há dores que conselho não cura, há feridas que tempo sozinho não resolve. Há pesos que ninguém consegue carregar por você. E é aqui que começa a libertação. Não quando a situação muda, mas quando o coração decide se entregar. Libertação não é mágica, não é esquecer de repente. Não é fingir que não dói. Libertação é quando o sofrimento deixa de governar suas decisões. E isso acontece quando você permite que Deus entre exatamente onde mais dói. Não na parte organizada da sua fé, mas na parte desorganizada da sua dor. Talvez você tenha orado pedindo solução. Hoje, eu quero te conduzir a uma oração diferente. Não para pedir algo específico, mas para entregar. Se puder, feche os olhos por um momento, respire devagar. E ore assim: Senhor, eu estou cansada, eu tentei ser forte. Tentei entender, tentei resolver, mas meu coração está pesado. Eu reconheço que não consigo mais sozinha. Eu entrego a Ti essa dor que não sei explicar. Eu entrego esse sofrimento que parece não ter fim. Eu entrego as perguntas que ainda não têm resposta. Eu não quero continuar lutando do meu jeito. Eu não quero continuar tentando controlar o que não depende de mim. Liberta meu coração do peso que eu tenho carregado. Liberta-me da ansiedade que me consome. Liberta-me da culpa que me acusa. Liberta-me do medo que me paralisa. Eu não quero apenas que a situação mude. Eu quero que meu interior seja transformado. Se for preciso quebrar algo dentro de mim que não vem de Ti, quebra. Se for preciso remover dependências que me afastam da Tua paz, remove. Se for preciso me ensinar a confiar de verdade, ensina. Eu descanso em Ti, mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver solução agora, eu escolho confiar. Cuida do que eu não posso cuidar. Trata o que eu não consigo tratar. E guarda o meu coração. Amém. Libertação começa quando você entrega o que estava tentando sustentar. Você pode não sentir algo imediato, mas algo começa a se mover quando a entrega é sincera. Deus não ignora corações cansados. Ele não despreza quem chega sem força. Ele não exige que você esteja inteira para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando você admite que está quebrada. A paz que vem de Deus não depende da ausência de problema. Ela nasce no meio dele. E essa paz não é ausência de sentimento. É estabilidade mesmo quando tudo ao redor é instável. Talvez a situação não mude amanhã. Mas o peso começa a diminuir quando você para de carregar sozinha. Libertação é um processo. Mas começa com rendição. Libertação não é um momento isolado. É um caminho. Depois da entrega, começa algo mais silencioso, menos visível, mais profundo. A cura não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias. Você acorda e ainda lembra do que dói. Ainda sente vestígios do peso. Ainda percebe que a situação externa talvez não tenha mudado. Mas algo interno começa a se ajustar. Não é euforia, é estabilidade. Você começa a reagir diferente. Começa a pensar com mais clareza. Começa a sentir menos desespero. Isso é cura em andamento.
O processo de Deus quase nunca é imediato. Ele trabalha por dentro antes de transformar por fora. Ele reorganiza pensamentos, trata memórias, revela padrões que precisam ser quebrados. Às vezes, a libertação não é tirar você da situação, é fortalecer você dentro dela, e isso exige constância. Cura espiritual não é evento, é disciplina. É escolher orar mesmo quando não sente vontade. É escolher confiar mesmo quando não entende. É escolher não voltar para padrões antigos mesmo quando é mais confortável. A renovação diária começa na decisão de não retomar o que já foi entregue. Porque existe uma tentação sutil, entregar para Deus à noite e retomar pela manhã. Você ora, descansa, sente alívio, mas no dia seguinte, a ansiedade tenta voltar. O medo tenta reassumir o controle. É nesse ponto que a fé precisa ser praticada, não como emoção, mas como escolha. Você pode dizer, eu já entreguei isso, e repetir quantas vezes for necessário. A cura também envolve vigilância interior. Prestar atenção aos pensamentos que alimentam a dor. Não permitir que acusações internas criem culpa desnecessária. Não permitir que o passado se torne identidade. Deus não trabalha apenas removendo situações. Ele trabalha transformando você. E quando você muda por dentro, muitas coisas ao redor começam a perder poder sobre você. O sofrimento que antes dominava começa a diminuir. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de controlar. A renovação diária é construída em pequenos gestos. Ler a palavra mesmo quando a mente está cansada. Orar com sinceridade, não com formalidade. Buscar silêncio em vez de ruído constante. Você começa a perceber que Deus não estava distante. Você estava tentando ser forte demais para perceber que Ele já estava ali. A cura também envolve perdão. Perdoar quem feriu, perdoar a si mesma. Perdoar decisões que hoje você tomaria diferente. Enquanto há culpa, o coração não descansa completamente. E Deus não quer que você viva presa à acusação. Ele quer restaurar. Restaurar não significa apagar o passado. Significa ressignificar. Você passa a enxergar o sofrimento não apenas como dor, mas como processo de amadurecimento, não como punição, mas como preparação a coisas que você só aprende quando é quebrada. Há dependências que só são reveladas quando tudo falha. Há fortalezas internas que só surgem quando você percebe que não é autossuficiente, e isso não te diminui. Te torna mais consciente. O coração que já sofreu demais pode voltar a respirar, não porque tudo foi resolvido, mas porque agora ele está sustentado. O processo de cura exige paciência, e paciência é confiança prolongada. Você talvez ainda tenha dias difíceis, mas agora sabe para onde correr, não para distração, não para controle, mas para Deus, e isso muda tudo. Porque quando você aprende a depender, aprende também a descansar. A libertação que Deus traz não é apenas emocional. É espiritual. Ele não apenas alivia a dor. Ele transforma o interior. E um interior transformado reage diferente às circunstâncias. Talvez hoje você ainda esteja no começo. Talvez ainda esteja no meio do processo. Mas se houve entrega verdadeira, há caminho aberto para a cura. Não desista no meio. Não volte para o que já foi colocado nas mãos dele. Permaneça. Porque Deus não abandona processos que Ele começa. Se o seu coração estava cansado quando você começou a ouvir essa mensagem, eu quero que você saiba uma coisa com clareza. Deus não ignora corações exaustos. Ele não se aproxima apenas dos fortes. Ele não responde apenas aos que estão bem. Ele se revela com mais intensidade justamente quando você admite que não consegue mais sozinha. Talvez você tenha chegado até aqui quase sem força. Talvez esteja ouvindo isso em silêncio, tentando não chorar. Talvez esteja no limite emocional. Mas o limite humano é, muitas vezes,
o início da intervenção divina. Você não precisa sair daqui com todas as respostas. Precisa sair com uma decisão. A decisão de não carregar sozinha o que já foi entregue. A decisão de não voltar para o controle que te esgotou. A decisão de confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou. A libertação começa dentro e ela cresce quando você permanece. Não quando você sente, mas quando você escolhe. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Escreva nos comentários apenas uma palavra: eu entrego, não é para mim. É para marcar sua própria decisão. Quando você escreve, você declara. E declarações fortalecem posicionamento. Se inscreva no canal para continuar alimentando sua fé diariamente. O coração precisa de constância, não apenas de momentos emocionais. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo em silêncio. Às vezes, uma palavra no momento certo impede alguém de desistir. E antes de sair, faça algo simples. Hoje à noite, antes de dormir, repita aquela oração, mesmo que em poucas palavras. Mesmo que em silêncio, não peça explicação, peça presença. Porque quando Deus entra no centro da dor, o sofrimento perde o controle. Você pode ainda estar no meio do processo, mas não está sozinha nele. E Deus termina aquilo que começa.